Olá, sejam todos bem-vindos a esse mini curso de elaboração de projetos de pesquisa e onde a gente também vai discutir um pouco sobre o próprio processo de pesquisa, né? Então vamos lá? Bem, aqui eu trouxe uma citação do Paulo Freire porque eu creio que seria isso todo o projeto de pesquisa, a curiosidade, né? Essa é a curiosidade por algo que move a pesquisa. Então ele vai dizer: sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino. Então, antes de tudo, é necessário ter a curiosidade. Depois que você tem a curiosidade, você precisa entender o que é um projeto de pesquisa, o que é uma pesquisa científica, né? O projeto de pesquisa é um documento que o pesquisador ou a pesquisadora escreve na intenção que escreve as suas intenções de pesquisa, né? Onde ele vai delimitar o seu objeto, os seus objetivos, o seu quadro teórico e um cronograma para uma banca examinadora. O projeto de pesquisa ele pode ser utilizado, né, tanto para você se candidatar a um edital de financiamento de pesquisa, quanto para um ingresso numa pós-graduação, uma especialização, mestrado ou doutorado ou pós-doc, ou para o seu planejamento particular, né? Você está interessado em realizar uma pesquisa e para se planejar, para poder executá-la, você faz esse projeto de pesquisa, ok? Quais são os elementos básicos para esse projeto de pesquisa? Então, o primeiro elemento básico é o problema, né? O que é o problema? O problema é a situação, né? Que você encontra para inspiração para a sua pesquisa, né? A base para a construção do conhecimento é a realidade no qual nós, pesquisadores, estamos inseridos. Então, ela emerge de uma carência de orientação de um indivíduo ou grupo. Então, é que você começa, é o primeiro passo da sua pesquisa, né? O profissional detecta o problema de formas distintas. Ele pode ser percebido com a observação do cotidiano, por exemplo, durante um congestionamento do trânsito na cidade de Natal, ou uma experiência pessoal do pesquisador, ter passado por algum tipo de preconceito ou situação vexatória, ou em sua prática profissional, o contato com uma fonte que desperte para algum problema, ou o questionamento de um aluno durante a aula. Então, o problema ele vai surgir dessa sua experiência pessoal, desse que você tem, né? Ou de uma prática profissional, e aí surge um problema durante a sua prática profissional, ou de uma observação do cotidiano. É aí que você vai se deparar com o seu problema de pesquisa, ok? O problema ainda tem um caráter apenas metodológico, né? Originado por um obstáculo que o pesquisador encontrou durante a produção do conhecimento. Por exemplo, a dificuldade de diagnosticar uma determinada doença. Esse é um problema também, né? Esse tipo de problema contribui produzindo facilitadores de pesquisa, como um novo exame mais barato, prático e preciso para determinar um diagnóstico. Então, esse problema ele também pode ser uma questão metodológica e puramente científica, voltada apenas para o aperfeiçoamento da sua área de conhecimento. Isso também é válido, não precisa ser uma questão apenas do cotidiano ou voltado para o social. Pode ser de um viés puramente científico para a melhoria da sua área de conhecimento. O segundo passo é a revisão da literatura. E aqui é uma questão pessoal minha, porque muita gente e muitos manuais indicam que depois de você identificar o problema, a situação problema do qual você tem interesse, você faz a sua problemática, que é a pergunta de pesquisa. Eu já acho mais eficiente você começar com a revisão da literatura, porque muitas vezes você cria uma problemática, a gente vai ver a pergunta de pesquisa, que ela já tem resposta, ela já foi respondida. Ela é uma novidade para você, mas para o seu campo de estudo ela já foi solucionada. Então é mais interessante que assim que você identifique o seu problema de pesquisa, né, a situação que você deseja
investigar nesse âmbito mais abrangente, você começa uma revisão da literatura, porque aí você já vai ver quais foram as problemáticas que já foram solucionadas e que situações são novas para a sua área, né? Então, a revisão da literatura é uma ferramenta essencial para o trabalho da pesquisa. O pesquisador ou a pesquisadora deve se apoiar quem se apoia nos ombros de um gigante para ver mais longe do que já foi feito, para ver o próximo passo, mas sempre embasado no que já foi produzido, né? Então, esse é um momento importantíssimo da pesquisa. Como é que você vai fazer essa revisão da literatura, né? O primeiro passo é buscar sobre a temática em sites especializados. E já já eu vou indicar alguns sites para vocês que são os mais recomendados para vocês fazerem essas buscas. Depois você vai buscar nesses sites por palavras-chave, por conceitos. Então você já vai pensando em conceitos. Um dos maiores problemas da revisão da literatura é que a maioria das pessoas acaba empacando justamente nessa parte. Porque elas ficam, quanto texto eu tenho que ler para preparar o meu projeto? E sempre uma leitura leva a outra. E isso vai virando uma bola de neve, né? Então a minha recomendação para a produção inicial de um projeto de pesquisa é que você leia de 3 a 5 artigos. Não vá para as teses agora, não vá para as dissertações, não vá para os livros, por enquanto. Leia os artigos científicos. Por quê? Os artigos eles são mais curtos, mais práticos, mais diretos ao assunto, e os artigos também sempre são mais inovadores, porque os artigos são das produções mais recentes, né? Eles são a linha de ponta, o que está sendo produzido naquele momento, o que lhe deixa atualizado e a par dessas demandas. Então, é preferível que neste momento em que você está apenas elaborando o seu projeto, você vá nesses em 3 a 5 artigos. Depois, quando você já tiver a pesquisa propriamente dita, bem estruturadinho, você pode se aprofundar em mais leituras e ir para os livros, as dissertações, ok? Selecionou os seus 3, 5 artigos para você ler e se inteirar. Você verifique as referências que mais aparecem lá no final dos artigos normalmente e busque também os trabalhos mais recentes, né, dentro da sua área, ok? Então, o primeiro site que eu quero indicar para vocês é a Cielo, né? A Cielo é uma plataforma que reúne as principais revistas científicas. Lá você vai conseguir fazer uma busca desses artigos. Uma outra dica é vocês buscarem os repositórios das instituições de vocês, né? Aqui é a minha instituição, a UFRN, então o repositório da UFRN, para saber o que na sua instituição já foi produzido, ou na instituição que você já faz parte, ou na que você pretende ingressar. Então você vai lá no repositório. Hoje praticamente todas as instituições de ensino superior de pós-graduação têm os seus repositórios. Então você vai lá e busca saber o que foi feito, né? Tem o catálogo de teses e dissertações, que também é interessante, do CAPES, né? Você também tem a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, né? Dentro desse projeto de pesquisa. Mas nesse momento, como eu falei para vocês, concentre-se nos artigos, então vá mais para a Cielo. Mas esses outros são outros sites que vocês podem buscar futuramente, ok? E aí, quando você for selecionar, nossa, então eu vou ter que ler, eu vou selecionar 5 artigos, de 3 a 5 artigos. Como é que eu vou fazer a seleção disso? Você vai fazendo lá a busca, você digita os seus conceitos, né? Um truque legal é você sempre digitar 3 conceitos e aí você vai colocar, por exemplo, na busca, como aqui no exemplo. Adolescente infrator, mais medida socioeducativa, mais interação. E aí bota para buscar. E aí vai aparecer todos os artigos que tem essas palavras-chave, esses conceitos-chaves, ok? E aí, como é que você vai selecionar quais artigos eu vou ler? Você vai dar um clique e você vai ler o resumo e as palavras-chave. Se o resumo te interessar, você separa para leitura.
Se não te interessar, pula para o próximo, certo? Então, o resumo e as palavras-chave são o que você vai utilizar para selecionar as leituras de seus artigos, ok? Depois disso, de selecionar os artigos, aí você vai fazer a leitura. Lembrem-se de que uma das indicativos é, depois que você selecionou os seus artigos, você vai lá no final e vai fazer uma comparação das referências bibliográficas. As referências que se repetem, isso significa que são referências importantes, que são referências tradicionais e que, portanto, precisam estar no seu projeto. Então, essas que você vê que se repetem, você obrigatoriamente terá que ler, buscar lê-las para poder discutir, para você apresentar para a sua banca que você tem conhecimento não só dos textos mais recentes que foram produzidos, como você também tem o domínio dos textos mais tradicionais, ok? Passado isso, aí sim você chega à sua problemática. Se não é científico, é apenas uma situação do seu interesse. É necessário transformá-lo em uma pergunta científica, né? Que vai ser o motor da sua pesquisa, né? Ela vai ser a questão geradora da sua pesquisa, vai ser aquilo que você vai tentar responder, que vai lhe indicar o resultado, né? Ela possui um recorte definido, temporal, espacial, temático, que vai delimitar a sua pesquisa. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Olha só. Uma situação problema, o decreto 119A de 1890 e a Constituição de 1891 dá-se a expansão das práticas religiosas no espaço público em condições de igualdade jurídica com o culto católico, né? Essa é uma situação problema, uma situação que eu achei interessante. Quando o catolicismo deixa de ser uma religião oficial e as outras religiões agora podem vir a público durante a Primeira República. Essa é a situação problema. Qual é a minha problemática? Qual é a pergunta que vai me incentivar? Como é que se dá a atuação política dos modernos espiritualistas durante a Primeira República no Ceará? Então, a minha pergunta ela já está recortada. Eu não tenho interesse em todas as práticas religiosas que estão surgindo nesse momento. Eu tenho interesse em saber sobre os modernos espiritualistas, que são, podemos dizer, os tataravós dos atuais espíritas, né? E eu não quero saber qualquer coisa sobre eles. Eu quero saber como é que eles atuavam na política, como é que eles participavam da política durante a Primeira República. Então eu já tenho aí um recorte, uma pergunta recortada. Outro problema, a inclusão de crianças com deficiências na educação infantil, né? Essa é a situação problema que eu tenho interesse. A problemática mais recortada. Qual o papel do fisioterapeuta na inclusão de crianças com deficiência na educação infantil? Certo? Então, outro problema, o aumento da obesidade infanto-juvenil. Aí a problemática, pergunta de pesquisa. Qual a importância das aulas de educação física no combate à obesidade infantil? Ok? Essas são as problemáticas iniciais. Essas problemáticas aqui, para vocês perceberem, né? Como é que um problema se torna uma problemática. Ela se torna problemática quando se torna uma pergunta com um recorte mais específico. E ela tem que ser refinada. Aqui um exemplo de um refinamento, né? Então a gente começa. Como se dá a atuação política dos modernos espiritualistas durante a Primeira República no Ceará? Né? Essa é a problemática. E aí a gente pode melhorá-la. Como é que a gente melhora? Refinando ainda mais, né? Aqui já está bem refinado, então a gente só repete. Esse outro aqui, ó. Qual o papel do fisioterapeuta na inclusão de crianças com deficiências na educação infantil? Essa pergunta ela está muito ampla, não tem como você respondê-la pronto, porque você precisaria fazer uma pesquisa muito grande. Então você recorta a sua pesquisa. Então, qual o papel do fisioterapeuta na inclusão de crianças com todas as deficiências? Não, com deficiências motoras na educação infantil. A educação infantil tem no Brasil todo. Você vai pesquisar no Brasil todo? Não, vou pesquisar no estudo de caso. No CEMEI, Maria do Céu, no bairro de Lagoa Nova, em Natal, Rio Grande do Norte. A mesma coisa no outro, né?
Qual a importância das aulas de educação física no combate à obesidade infanto-juvenil? A faixa infanto-juvenil é uma faixa muito grande, é uma gama muito grande de pessoas para você pesquisar. Então, o que você faz? Você diminui. Qual a importância das aulas de educação física no combate à obesidade infantil no 6º ano da Escola Municipal Professor Ulisses de Góes, no bairro de Nova Descoberta, em Natal, RN. Então, você faz um recorte ainda maior, estipulando concretamente, né, o que você vai investigar, ok? Então, em síntese, a problemática ela é feita por um elemento interrogador, qual, como, que, né, uma pergunta, o seu problema, que vai aparecer lá, e o recorte espacial, temporal, ou qualquer outro recorte que você queira colocar. Então, é sempre nesse formatozinho, né? Elemento interrogador, o problema de pesquisa e o seu recorte, ok? Com isso já estipulado, você vai para o objetivo. O que é o objetivo? O objetivo é a ação que você vai fazer para chegar ao resultado final, né? O objetivo geral é a ação principal que você vai realizar durante a pesquisa, e o objetivo específico são o conjunto de ações que você vai realizar para alcançar o objetivo principal, certo? No máximo 3 objetivos específicos, ok? Mais do que isso é exagero. 3 já está de bom tamanho, né? 3 não é só 3 é o ideal, ok? O objetivo é sempre um verbo no infinitivo e preferencialmente uma ação concreta e verificável, né? Porque a banca vai ver, você está com esse objetivo, mas esse objetivo é muito grande, você não vai conseguir cumprir, não é executável, entendeu? Então precisa ser uma ação concreta e que seja possível verificar. Vou refletir sobre determinado, não é um objetivo plausível, porque é um objetivo muito amplo, muito abstrato e pouco verificável, né? Vamos ver aqui alguns objetivos, alguns verbos que podem nos ajudar, que são sugestões, podem ter muitos outros, ok? Então, a nível de conhecimento, o verbo que você pode utilizar: associar, comparar, contrastar, definir, descrever, diferenciar, distinguir, identificar, indicar, listar, nomear, parafrasear, reconhecer, repetir, redefinir, revisar, mostrar, constatar, sumariar, contar. A nível de aplicação: calcular, demonstrar, extrair, empregar, estimar, dar um exemplo, ilustrar, localizar, medir, operar, desempenhar, prescrever, registrar, montar, esboçar, solucionar, traçar, usar. A nível de solução de problema: advogar, desafiar, escolher, compor, concluir, construir, criar, criticar, debater, decidir, defender, derivar, desenhar, formular, inferir, julgar, organizar, propor, ordenar ou classificar, recomendar. Aqui são alguns exemplos para vocês se inspirarem, ok? Vamos para um exemplo prático. Então, a problemática que a gente está trabalhando desde o início: como se dá a atuação política dos modernos espiritualistas durante a Primeira República no Ceará? Essa é a sua problemática de pesquisa, sua pergunta geradora. Qual é o objetivo principal, então? O principal objetivo é analisar a atuação política dos modernos espiritualistas durante a Primeira República no Ceará. Um objetivo específico: uma das coisas que você vai ter que fazer durante essa análise: relacionar as crenças religiosas e a atuação política dos modernos espiritualistas durante a Primeira República. O relacionar é um dos passos que você vai ter que fazer para alcançar o objetivo principal, que é a análise, que é analisar. O outro exemplo, sobre a questão dos fisioterapeutas, né? Qual o objetivo principal? Identificar as contribuições do fisioterapeuta na inclusão de crianças. Qual o objetivo específico? Diagnosticar
um dos primeiros passos para identificar é diagnosticar as atuais condições das crianças, né? Como é que essas crianças se encontram agora. Uma vez que você está aprendendo a identificar as contribuições, então você vai ter que fazer uma análise, uma evolução. Então, o primeiro passo é diagnosticar qual é a condição dessas crianças atualmente, né? Para depois você fazer uma comparação. E depois que você comparar, aí você tem a identificação das contribuições, né? Então, você já tem dois passos. O primeiro passo, o primeiro objetivo, diagnosticar. O segundo objetivo, comparar o antes e o depois, entendeu? O exemplo da educação física. O primeiro, o objetivo, avaliar, né? Então, você vai avaliar a importância das aulas. Qual é o primeiro passo para que você faça essa avaliação? Perfilar, né? Fazer o perfil desses alunos que apresentam obesidade infantil, né? Então, o primeiro passo é identificar que alunos têm essa obesidade, depois fazer o perfil dele e assim por diante, certo? Então, o objetivo geral é a ação principal e os objetivos específicos são as ações que você tem que fazer para alcançar o objetivo principal, ok? Então, em síntese, o objetivo é o verbo no infinitivo, o seu problema e os recortes, certo? A teoria. A teoria, ela é uma ferramenta que permite você enxergar a realidade a partir de um tipo ideal, tornando a realidade mais inteligível, orientando assim suas escolhas. Então, a teoria é uma explicação, um modelo explicativo da realidade. E a teoria vai ajudar você, então, a entender os contextos em que você está inserido. A teoria ela é fundamental para você compreender melhor o campo de pesquisa em toda a sua complexidade e, a partir dela, se produzir conhecimento. A teoria nos ajuda a entender determinados comportamentos que são quase imperceptíveis, né? Elas conseguem te ajudar a explicar determinadas situações. Essa teoria ela pode estar já posta, né? Ou ela pode ser construída na sua prática de pesquisa. A metodologia é a descrição do passo a passo de como você vai realizar a sua pesquisa e qual a abordagem, a técnica ou os instrumentos que você irá utilizar, né? A metodologia. A metodologia ela tem dois grandes tipos, a qualitativa e a quantitativa. A qualitativa ela tem o objetivo de alcançar uma compreensão qualitativa das razões e das motivações subjacentes. Ela trabalha com um número pequeno de estudos de caso, que não são estudos representativos, né? Ela tem uma coleta de dados não estruturada ou semi-estruturada, né? Ela tem a análise de dados não estatística, né? E o resultado desenvolve uma compreensão inicial, né? A pesquisa quantitativa ela já tem o objetivo de quantificar os dados e generalizar os resultados da amostra para a população-alvo. Ela tem um grande número de casos representativos, a coleta de dados dela é rígida e estruturada, a análise dos dados é estatística e os resultados finais dela é uma recomendação de uma linha de ação, de uma ação final a ser adotada, ok? Como essa aula se dedica mais ao pessoal das ciências humanas e a maioria utiliza pesquisa qualitativa, então vou trazer alguns exemplos de pesquisa qualitativa. Quem quiser pode depois dar uma pausa aqui para ler mais detalhadamente os pontos fortes e pontos fracos de cada um. Eu agora só vou elencar mesmo, né? Então você pode utilizar como instrumento para coleta de dados o questionário, a entrevista, a observação direta, a análise documental ou grupo focal. Aqui são um exemplo de algumas metodologias, de algumas técnicas que você utiliza no processo de pesquisa, ok? A justificativa. Os projetos normalmente precisam ter uma justificativa. E aí depende de cada área. Por exemplo, o pessoal da educação adora uma justificativa pessoal. Já o pessoal da história prefere uma justificativa mais social ou científica, né? Então, a justificativa é uma parte importante
que você coloque, né? O que te motivou. Essa motivação pode ser uma motivação pessoal, de uma experiência sua, né? Pode ser uma justificativa social, um interesse em ajudar algum grupo social ou a resolver alguma questão social, a entender algum problema social, ou uma justificativa científica. Como a gente falou, um dos problemas pode ser um problema metodológico, de contribuição para o campo, né? Então, essa também pode ser uma justificativa. O oitavo passo é o quadro teórico, né? O quadro teórico é você vai apresentar os principais conceitos a serem utilizados em sua pesquisa, justificando o porquê da escolha por tais conceitos e abordagens, né? Sempre que possível, você relacionando isso à revisão da literatura que foi feita, os dados, as fontes e as informações que você já apresentou lá na sua introdução, né? Então, o quadro teórico é isso, é você apresentar esses conceitos gerais que você vai trabalhar, ok? Por último, o nono passo é o cronograma, né? O cronograma ele serve para orientar o trabalho prático e como termômetro da pesquisa, mensurando o quanto você avançou ou quanto precisa avançar, né? O cronograma não tem objetivos, ele tem metas, né? E a meta é algo pontual e com prazo. Então, o cronograma ele serve para isso, para você mostrar, organizar, olha, eu sei o que eu vou fazer isso daqui, esse é o prazo que eu tenho, e você também para si mesmo, não só para a banca, mas para você acompanhar o que eu já fiz, o que falta fazer, quanto tempo ainda tenho para fazer. Eu trouxe aqui 2 exemplos de cronograma. Um exemplo mais fechado, né, que é mais um cronograma pessoal, e um cronograma mais genérico, né? O cronograma mais fechado, que é o que eu recomendo você utilizar no dia a dia da sua pesquisa, tem a meta e tem prazo. Então, por exemplo, minha meta, ler capítulo 2 do livro X. E eu tenho para ler isso do dia 1º de agosto até o dia 10 de agosto. Ir no arquivo da Arquidiocese. Quando? Dia 10 de agosto. Fichar o capítulo 2 do livro X. Quando é que eu tenho que fazer isso? Dia 11. Resenhar a fonte encontrada no arquivo da Arquidiocese. Quando eu tenho que fazer isso? Entre os dias 12 e 13 de agosto. Certo? E aqui é um exemplo de um cronograma de projeto para um mestrado ou um doutorado. Então, você tem as ações que você vai realizar, o ano e os meses. Então, vou fazer revisão da literatura ou revisão bibliográfica de janeiro de 2019, que é quando eu entro no programa, supostamente, até junho de 2020. Em junho de 2020, acaba minha revisão da literatura. Coleta de fontes. Eu vou coletar fontes do dia 1º de janeiro de 2019 até dezembro de 2020. Entrevista. Vou fazer entrevista com as pessoas que eu quero entrevistar até dezembro de 2019. Análise de fonte. Vou fazer análise de fonte até julho de 2021. Escrita. Eu vou escrever o meu trabalho até setembro de 2021. Qualificação. A minha qualificação vai ser em junho de 2020. Minha defesa vai ser em novembro de 2021, né? E para você fazer o seu cronograma, o seu passo a passo. Ok? Tudo certo? E por final, as referências bibliográficas. Você só vai colocar as referências às obras que foram utilizadas no texto do artigo ou no texto do projeto. Você só vai colocar as que foram usadas. Numa pesquisa, você vai ler muita coisa, né? Mas você só vai colocar no seu texto final aquilo que foi usado no texto, ok? Tem programas que exigem que você faça 2 bibliografias. A bibliografia que foi utilizada e a bibliografia que foi pesquisada, certo? Mas aí você tem que olhar o edital, ok? Espero que tenha ajudado. Até a próxima.